Galera, então Antônio José, tá? Vamos só fazer aqui um apanhado do que nós comentamos para vocês de logaritmo para a gente poder dar sequência. O que é que nós comentamos de logaritmo? Nós comentamos a definição, as consequências da definição. Depois disso, nós falamos as três propriedades, fizemos inclusive uma questão envolvendo as propriedades. Dando sequência, nós falamos mudança de base, consequência da mudança de base. Só que nós precisamos falar de cologaritmo e aplicação dessas mudanças de base para vocês saberem exatamente como, de repente, numa mesma questão, você vai ter variações, tá? Sobre essas mudanças de base. Vamos já começar sobre isso. Olha só. Você tem, por exemplo, 3. Eu posso escrever 3 como raiz quadrada de 9. É o mesmo 3, apenas escrito de forma diferente. Tudo bem? Então, o que é que você vai ter? O cologaritmo, olha para cá, cologaritmo de A na base B. Antônio José, o que é o cologaritmo de A na base B? É escrever o logaritmo de forma diferente, ou seja, é a mesma coisa que o logaritmo de A elevado a menos 1 na base B, ou por que não dizer menos o logaritmo de A na base B. Então, o cologaritmo de A na base B é menos o logaritmo de A na base B. Então, eu vou criar algumas questões aqui que vão envolver exatamente mudança de base e as consequências da mudança de base. Então, vamos aqui, criando um exemplo. Olha só. Exemplo 1. Eu tenho isso, logaritmo, acompanhe, ao quadrado de x na base 3 menos 5, logaritmo de x na base 3 mais 6 igual a zero. Eu quero resolver essa equação logarítmica e dar algumas variações dela. Então, acompanhe para você não flutuar nada. Primeira coisa, quando ele faz logaritmo ao quadrado de x na base 3, isso é totalmente diferente de logaritmo de x ao quadrado na base 3, tá? Aqui, gente, é logaritmo de x na base 3, tudo isso ao quadrado, que é diferente de logaritmo de uma potência. Então, fica 2, que multiplica ao logaritmo de x na base 3. Certinho? E aqui você tem logaritmo de x na base 3 ao quadrado é log de x na base 3 vezes o logaritmo de x na base 3, que é totalmente diferente da soma 2 logaritmo de x na base 3, que tu poderia escrever isso aqui assim, ó. Log de x na base 3 mais log de x na base 3, só mostrando a diferença, tá? Então, veja bem, logaritmo ao quadrado de x na base 3 é a mesma coisa de estar escrito assim. Então, vou escrever só para que você compreenda, tá? Então, vamos aqui. Então, isso aqui poderia ser escrito como logaritmo de x na base 3 ao quadrado menos 5, logaritmo de x na base 3 mais 6 igual a zero, certo? Como é que eu resolvo? Aplico o artifício, substituo o logaritmo de x na base 3 por y. Então, você vai ter y ao quadrado menos 5y mais 6 igual a zero. Y ao quadrado menos 5y mais 6 igual a zero. Por quê? Porque o logaritmo de x na base 3 está valendo y. Ao resolver essa equação, eu v' encontrar y' menos 3, que nós já trabalhamos, certinho? E y duas linhas, aliás, 3.
e y duas linhas igual a 2. Dois números que somados dá b com sinal trocado e o produto dá c com o mesmo sinal. Então, você vai ter, acompanha, logaritmo de x na base 3 é igual a y. Primeiro valor de y, 3. Então, 3 elevado à terceira é igual a x. Aqui você conclui que x vale quanto? 27. Vamos para o outro. Logaritmo de x na base 3 é igual a y. Qual o outro valor de y? 2. E aqui você vai ter 3 ao quadrado igual a x. Ou seja, quem é x? 9. Certo? Então, agora nós vamos dar as variações que nós falamos a vocês. Vamos supor que você se depare com esse exemplo 2 aqui, ó. Acompanhe. Exemplo 2. Logaritmo ao quadrado de x na base 3 menos 5 sobre logaritmo de 3 na base x mais 6. Aí, na hora que tu pega uma questão dessa, diz assim, poxa, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu tenho o logaritmo de x na base 3 e aqui eu tenho o logaritmo de 3 na base x. Veja que ela é aparentemente, tá? Totalmente diferente dessa, mas muito fácil. Eu posso trocar o logaritmando pela base? Eu posso, e quando eu trocar, ele vai para numerador. Então, você passa a escrever isso aqui, ó, ou logaritmo ao quadrado de x na base 3, ele vai para numerador, menos 5, logaritmo de x na base 3, mais 6. Observe que ela veio aparentemente totalmente diferente. Só que aqui tem x na base 3. Quando vai para numerador, fiz a aplicação da consequências da mudança de base. Exemplo 4. Então, 3 aqui, né? Olha só. Logaritmo, acompanha, ao quadrado de x na base 3, menos 10, logaritmo de x na base 9 mais 6. Ora, por favor, acompanhe. O que é que nós vamos ter? Logaritmo ao quadrado de x na base 3 menos 10, logaritmo de x na base 9. Quem é 9? 9 é 3 ao quadrado. Mais 6 igual a 0. Veja que essa equação ela é diferente dessa, que por sua vez é diferente dessa, mas só na aparência, onde no fundo são todas iguais. Quer ver? Veja bem, esse 2 que é expoente aqui na base, ele vem para cá invertido. Então, você vai ter logaritmo ao quadrado de x na base 3, menos 10 vezes o 2, ele vem invertido. Então, fica 1/2 vezes o logaritmo de quem? X na base 3 mais 6 igual a 0. Claro que isso aqui vai gerar quem? Menos 5, comprovando exatamente a primeira equação. Tudo bem? Então, olha só uma congeladazinha e nós vamos dar sequência bem aqui. Vou apagar essa, vou botar aqui embaixo, para poder não ficar numa cor diferente. Exemplo 4. Logaritmo ao quadrado de x na base 3 menos, botar mais, 5 cologaritmo de x na base 3 mais 6. Vamos supor que tu te depare com essa questão aqui que você está vendo. Tá? Logaritmo ao quadrado de x na base 3 mais 5 cologaritmo de x na base 3 mais 6. O que é o cologaritmo de x na base 3? Isso aqui é nada mais, nada menos do que o logaritmo, só que negativo. Ou seja, logaritmo ao quadrado de x na base 3 mais 5. Que é o cologaritmo de x na base 3? É menos o logaritmo de x na base 3, ó, mais 6, igual a 0.
Obviamente, aqui vai lhe gerar o menos 5. Então, observa que eu botei aqui um exemplo, aplicação direta, resolvi a questão. Peguei esse exemplo e dei variações dele, joguei para, olha só a diferença, veio para denominador. Mas quando eu troco o logaritmando pela base, ele vem multiplicando e no fundo é a mesma equação. Depois eu peguei essa aqui, onde a base aqui é 9, só que 9 é 3 ao quadrado, ele vem invertido. Se ele vem invertido, vem 1 meio, então vai ficar 10 vezes 1 meio, certo? E eu peguei uma outra envolvendo o cologaritmo. Então, tranquilos? E aí nós vamos fechar aqui exatamente o resumo teórico de logaritmo e vamos partir para responder as nossas questões, indo direto de forma bem objetiva na resolução de questões, tudo bem?